Um casal que comprou um pacote de hospedagem por meio de um site de vendas deverá ser indenizado em até R$ 4.000 por danos morais após constatar no local que se tratava de uma suposta propaganda enganosa. A estrutura da pousada, contratada pelos clientes, segundo os autos, era precária. A decisão é do juiz do 4º Juizado Especial Civil de Cariacica, no Espírito Santo, Adriano Corrêa de Mello. Além da reparação moral, a empresa responsável pelos serviços oferecidos ainda deverá ressarcir o casal com valor referente aos gastos com outro local onde eles tiveram que ficar, se hospedar por conta das más condições da pousada contratada pelo site. Para falar sobre esse assunto e outros relacionados a ele, está aqui conosco o José Geraldo Tardan, que é presidente do IBDEC. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, é muito comum, né, nessa época do ano, as pessoas contratarem esse tipo de serviço aí, tanto às vezes por meio de pessoas que elas já conhecem, por empresas especializadas nisso e por sites. Qual o direito do consumidor nisso? O que o consumidor tem que ficar bem atento na hora de fazer essa contratação? Bom, a contratação por site, ele tem que ficar atento em imprimir cada procedimento. Então, ele tem a identificação, vamos supor, na homepage, na página principal, imprime. E vai imprimindo até fechar. Porque ele tem um dossiê de prova que, como aconteceu com esse postulante, como não estava adequado com o que foi prometido, ele teve direito à indenização. Por quê? Porque na internet as fotos são muito bem tratadas. Então você não consegue identificar se existe uma deteriorização da pousada ou do hotel, se está naquele mesmo estado que está ali tratado. E até gente que já viu fotos na internet, contratou, alugou o hotel ou a pousada e chegou lá, era outra, não tinha nada a ver, nem era um tratamento da foto, era realmente, uma propaganda enganosa, é isso? É uma propaganda enganosa. Também tem o prazo de reflexão, se você contratou e se arrependeu porque teve uma informação antes dos 7 dias, você pode pedir a devolução integral do valor, sendo pela internet. Se não estiver conforme o prometido, em qualquer tipo de procedimento, o direito do consumidor diz que qualquer anúncio, qualquer foto, qualquer cláusula, qualquer propaganda é cláusula contratual. Então, se não estiver de acordo com o que foi prometido, você pode fazer uma ação e, se você mudou de pousada, receber a diferença desse dinheiro. Se você não mudou de pousada, você vai receber somente o dano moral por esse transtorno. Tá ótimo. Agora a gente ouviu umas pessoas nas ruas que, claro, as pessoas têm dúvidas nessa época do ano, né? A gente vai ouvir o primeiro deles, é o Cristiano. Vamos lá. Tá. Eu queria saber, num pacote de viagem que eu compro, para viajar nacionalmente mesmo, eu chego lá, é diferente do que eu comprei. O que é feito? Exatamente, né? Isso, mas também entra na questão não só do local, mas do pacote todo. Não tem transfer do aeroporto, não tem os pacotes ali comprados para visita, talvez, né? Isso. Ele deve documentar tudo isso, tá? Com foto de celular mesmo. Pedir, se for possível, que a empresa mude ele de hotel. Se for alta temporada, ele não vai conseguir fazer isso. E na volta, ele pode fazer uma ação pedindo abatimento do preço. O juiz vai arbitrar quanto que esse descumprimento custou para ele em dano material e também danos morais. Às vezes, eu já viajei para uma pousada e precisei trocar, porque assim, a pousada era exatamente como foi prometida. O problema é que ela estava em construção de mais alguns apartamentos. Então, o barulho começava às 7 da manhã. Então, eu fiz um acerto com o dono da pousada, ele foi muito gentil, e eu fui para uma outra pousada. Mas você também tem que tentar, antes de entrar com qualquer tipo de ação na justiça, conversar com a pessoa que lhe vendeu o pacote ou que alugou a casa? Isso, a gente não estimula de imediato um contencioso. Não, tenta resolver na via extrajudicial. Se não conseguiu, não teve acesso, não vai sobrar outra alternativa ao consumidor. Vamos ouvir então mais uma pergunta, a Milena. Tá. O que eu posso evitar para não cair em algum golpe em compra de pacote oferecidos pela internet? Isso é muito apropriado, a pergunta da Milena, porque acontece muito agora. O principal chamariz do golpista é o preço. Então, ou o preço ou o excesso de oferta. Então, ou ele faz uma oferta de um hotel 5 estrelas de frente para o mar, o transporte sem escala, o transporte direto, a um custo muito reduzido, ou uma facilidade muito reduzida, tipo no Consultamos Serasa, você pode dar cheque, ou você pode pagar antecipado. Tudo isso chama atenção. É bom que você compare esses preços praticados. Eu mesmo, outro dia, recebi uma promoção de passagem para Nova York, ida e volta $380. Eu tenho quase certeza que era golpe. Eu não comprei.
porque ninguém consegue andar 40 mil milhas de avião e pagar $380 por isso. Mas chama a atenção de várias pessoas compram e depois a gente tem uma demanda muito grande no escritório para essa pessoa tentar rever. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta. Quem está aqui no estúdio conosco hoje é José Geraldo Tardan, que é presidente do IBEDEC, e fala com a gente hoje a respeito dos pacotes de viagem, dos cuidados na hora de alugar uma casa ou comprar também um pacote nessa época do ano pela internet. Isso é muito comum, né? A gente já está falando desde o bloco anterior, a compra hoje desses pacotes de reserva de hotel, reserva de passeio pela internet. E geralmente a gente compra quando faz uma viagem internacional já no site internacional, no site daquele país, né? Como é que fica essa questão do direito do consumidor, se der algum problema, né? Se você compra direto do hotel e esse hotel é no exterior, então o ato de comércio foi praticado no exterior, não foi praticado no Brasil. Tanto que você tem que pedir autorização do seu cartão de crédito para autorizar aquela compra no exterior. E você fica sujeito às leis da onde foi praticado o ato de comércio. Então não tem como você fazer uma interposição de ação no Brasil e não tem como você arguir o direito do consumidor. Então por quê? Porque você vai estar sujeito às normas jurídicas daquele país onde foi efetuada a compra. A dica é tentar resolver lá então mesmo esse problema, se for possível. A dica é tentar resolver lá e eu, assim, por experiência, tive 2 situações que a solução foram bem satisfatórias, diferente até de quando você compra no Brasil e tem uma dificuldade de solucionar o problema. A gente vai ouvir mais uma pergunta que a gente ouviu as pessoas hoje na rua, né, a respeito dessas dúvidas em relação aos pacotes de viagem, por favor. Se você quer comprar a passagem promocional na madrugada, pode utilizar esses pontos que você tem acumulado na milhagem, por exemplo? Passagem aérea agora. Isso, o que acontece? Depende da política de cada empresa, tá? Tem empresa que não permite, e isso não está errado, a utilização de pontuação para compra de passagem promoção na madrugada. Então, ela estipula lá 3 tipos de passagem. Vamos supor, a partir da segunda passagem você pode comprar com pontuação. A primeira passagem você não pode comprar com pontuação. Então, isso vai da política da empresa. Mas, geralmente, essas passagens, e isso o consumidor tem que estar informado, muito barata, não compensa nele comprar com a pontuação. Porque depois ele pode usar essa pontuação para uma viagem mais longa, uma viagem de emergência, que ele tem a necessidade de fazer. Então, essas passagens promocionais, a gente nem aconselha que a pessoa utilize os seus pontos. Porque, às vezes, é tão mais em conta você pagar e utilizar para uma viagem de emergência ou uma viagem mais longa, que acaba não compensando. Doutor, e como que fica a questão da remarcação de passagem, por exemplo, ou da perda de um voo, ou também do ônibus, e até cruzeiros, né, marítimos, viagens de navio? Como é que fica se a pessoa perder uma passagem de avião, horário, ou se ela quiser remarcar? As taxas são permitidas? Qual é o direito do consumidor nesses casos? As taxas, elas são permitidas, porém, todas elas são abusivas, tá? Às vezes tem taxas que chegam a 60% do valor. Ou seja, se a empresa aérea ou a empresa de transporte terrestre prestasse o serviço, aquele ali não seria o lucro dela. Então ela ganha mais na sua desistência do que te transportando. Cabe ao consumidor, nesse caso, fazer uma ação no juizado especial e pedir ao juiz que arbitre um percentual que traga equilíbrio ao contrato. Fala, olha, eu acho 60 muito, a Vossa Excelência arbitre um percentual aqui que eu acho necessário. Vale dizer que depois que você fez o check-in, não tem como você perde a passagem. Tá? Então, se você fez o check-in pela internet... Você confirmou que vai viajar, Confirmou que vai viajar. O seu assento está ali disponível. Não vai ser cedido para outro, não vai ser vendido. E você não pôde comparecer, nesse caso, você não tem reembolso algum. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora. A gente poderia ficar um tempão falando sobre esse assunto, né? Que já nessa época do ano, mas muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigado e atenção redobrada aí ao consumidor.